A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Nessa noite nós vamos falar sobre gratos com a graça de Deus. Gratos para com a graça de Deus. O que nós devemos pensar é que, por não merecermos a graça, nós devemos mais ainda ser gratos com Deus. Por não merecer graça, nós devemos ser gratos com Deus. Tito capítulo 2, a partir do verso 11 até o verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: "Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze." Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, obrigado porque foi por graça que o Senhor nos salvou. Obrigado porque o Senhor nos salva, mesmo sem nós merecermos nada de Ti, por causa de nossos pecados. Que nós possamos realmente compreender esse texto e louvar e glorificar ao Senhor por aquilo que o Senhor fez por nós. Nos ajude realmente a compreender e que eu também não vá além daquilo que a Tua própria palavra nos ensina. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. A partir desse verso, Paulo começa a mostrar o porquê dos ensinamentos que ele estava dando desde o verso 1 do capítulo 2 até chegar aqui no versículo 10. Ele primeiro começa dando alguns ensinos para as pessoas mais velhas, depois ele passa para as pessoas mais novas e termina com aquelas pessoas que são empregadas, são servos. E ele diz qual que deve ser o procedimento de cada um desses grupos. Quais são as obrigações dessas pessoas em relação a outros crentes, mas também em relação à sociedade. Qual que é o proceder de um cristão diante do mundo, diante da sociedade em que ele está inserido? E para mostrar essas verdades, para afirmar essas verdades, ele começa agora a fazer uma descrição da graça de Deus. O porquê nós devemos, diante da sociedade, agir de uma forma diferente. Paulo, a partir deste verso, começa a mostrar que, de acordo com a graça de Deus, o nosso procedimento deve ser de tal forma, semelhante ao de Cristo, que as pessoas olham para nós e vê alguém que é totalmente diferente. Vê alguém que realmente um dia foi salvo pela graça maravilhosa de Deus. Não era para nós termos sido salvos, não havia merecimento nenhum em nós para a salvação. Nós pecamos, nós desprezamos aquilo que Deus fez por nós. Nós precisamos, aliás, Deus precisou mandar o seu Filho a este mundo, morrer numa cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter nossos pecados perdoados. Sem esse sacrifício, seria impossível ao homem alcançar salvação, alcançar perdão para os seus pecados. Não há outro meio do homem ser salvo se não for através de Cristo.
Cristo Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O único meio de alguém ter vida, passar de morte para a vida, é por meio de Cristo. Isso é graça, isso Ele dá como um presente para nós, um presente que nós não merecemos. Um presente que não era para nós. Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Por causa dessa graça eu não posso mais ter aquele modo de vida que eu tinha anteriormente. É por isso que ele está fazendo toda a descrição do procedimento dos idosos, dos jovens e daqueles que são empregados, do verso 1 até o verso 9. Thomas Brooks disse o seguinte: a graça transforma fichas em moedas de ouro, pedregulhos em pérolas, doença em saúde, fraqueza em força e miséria em abundância. Quando nós olhamos o que Cristo fez por nós naquela cruz do Calvário, nós devemos louvar e glorificar o seu feito. Nós devemos nos prostrar em reverência diante daquele que nos dá o que nós não merecíamos. Deus, através de Cristo, está dando tudo para nós, para alguém que não merecia nada. Aliás, nós merecíamos sim morte eterna, eternamente separados de Deus, eternamente condenados ao inferno. Isso é o que nós merecíamos. Mas por causa de graça, Ele diz: não, eu não quero que você tenha o que você merece. Eu vou te dar aquilo que você não merece. Não porque você precisa, ou porque, aliás, porque você merece você ter isso. Não, eu quero dar. Eu quero dar. Isso é graça. Isso é graça. Essa maravilhosa graça de Deus, então, deve gerar em nós um senso de responsabilidade muito grande em como nós estamos conduzindo a nossa vida enquanto neste mundo. Quando as pessoas olham para nós e sabem que nós somos cristãos, o que elas pensam de nós? Elas pensam que nós somos como eles? A nossa atitude é semelhante à de um não cristão? Ou a nossa atitude é semelhante à atitude de Cristo? A nossa atitude deve ser como Cristo. Eu não posso mais viver como cristão, como as pessoas que vivem no mundo, mas eu devo viver como Cristo viveu aqui. Isso que deve entrar na nossa mente, na nossa cacholinha aqui, e a gente ter uma transformação nas nossas vidas. Eu não posso ser mais o mesmo. Eu sou diferente. Eu sou um cristão. Eu sou um seguidor de Cristo. E eu sou um seguidor de Cristo não porque eu sou alguma coisa, mas porque foi graça. Porque foi graça. Foi algo imerecido. Custou a vida de Cristo naquela cruz do Calvário. Custou a Ele um preço muito alto, deixar a sua glória, vir a este mundo e morrer por mim e por você. Alguém que odiava Ele, alguém que era inimigo dele. E mesmo assim, Ele morreu. Então, por que nós temos que ser gratos a Deus? Nessa noite vamos ver algumas razões por sermos gratos a Deus por causa dessa graça. Primeira razão está no verso 11. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A primeira razão por que eu devo ser grato é por nos salvar. É por nos salvar. Nós não merecíamos. Nós como humanos, a gente acha que a gente é alguma coisa. A gente é tão danado, tão orgulhoso. A gente é tão arrogante que a gente acha que é alguma coisa. Quando nós vamos para Isaías e vemos o que Deus fala com relação a nações, Isaías 40:17, ele vai dizer que as nações para ele são como nada. As nações são como nação, como um vácuo para Deus. Agora, se as nações, todas as nações da terra, são como um vácuo para Deus, quem sou eu e quem é você? Eu sou um nada para Deus. E a gente acha ainda que eu mereço a salvação. Não. Oh, como eu sou bom.
Olha, eu vou para a igreja todo dia, dou meu dízimo, né? Eu faço, eu canto, né? Faço boas obras, eu mereço ser salvo. Nós não merecíamos nem o amor de Deus por causa do que nós fizemos. Nós não merecíamos nem a salvação de Deus. Não há merecimento nenhum no homem para ser salvo. E nós achamos que somos alguma coisa ainda. Não há valor no homem algum para merecer a salvação, porque se fosse, não seria graça a salvação. Não seria algo que eu não mereço, mas seria algo porque eu mereço. Salvação é dada não porque eu tenho algum valor, porque eu sou alguma coisa. É Deus quem resolveu me amar e de forma incondicional. Incondicional. Porque se havia algum valor em nós, o amor dele por nós seria condicional a algum merecimento. E não é. E não é. E tem algumas músicas aí, né, que nós cantamos. Enche-me do... nem lembro que música. Enche-me mais que... Fugiu o nome da música. Né? Eu tenho valor, sei lá, que valor nenhum. Você tem um valor, Espírito Santo, Simão. Que valor? Que valor? É por isso que o cristianismo está do jeito que está hoje. As igrejas fazem cultos voltados às pessoas e não voltados a Deus. Ao invés de nós virmos à igreja e glorificar aquele que me salvou, sem merecimento algum, nós vemos a igreja porque o pastor tem que falar comigo, e eu tenho que sair animado daqui, para mim passar a semana, e ser aquela semana abençoada. Porque se o pastor desceu o porrete, não presta. Porque só sabe bater. O culto é a Deus, é a Ele que eu devo ser grato. É a Ele, porque eu não merecia nada, e Ele me deu tudo. Como então nós podemos continuar nessa nossa vidinha miserável e achando que somos alguma coisa, que nós temos algum valor para Deus olhar para nós e querer nos salvar? Nós temos que mudar a nossa atitude. Deus simplesmente quis nos salvar. Ele decidiu, não foi porque, olha, olhou, coitadinho, né? E agora? O que eu faço com aquele danadinho lá? Pecou. Ei, deixa eu ver se eu acho alguma coisa de valor nele para salvar. Não acha. Não acha. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, isso é graça. É graça. E quando eu digo eu me arrependo, há 3 atos envolvidos aqui. O primeiro ato é dizendo, eu errei. Arrependimento está envolvendo isso. Eu errei. Eu estou errado. Me perdoe. Não farei isso novamente. Não farei isso novamente. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Cristo como o único e suficiente Salvador, esses 3 atos estão envolvidos. Você está dizendo, eu errei. Me perdoe pelos meus pecados. E eu não vou fazer isso novamente. Nosso modo de vida, então, deve ser um modo de vida totalmente diferente daquilo que nós tínhamos. 2 Coríntios 5,17 diz o quê? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Deus me transforma de um velho homem para um novo homem. As minhas atitudes, então, não podem ser mais condizentes com aquele velho homem, mas condizentes com esse novo homem. Guilherme Hendricks disse o seguinte: a graça de Deus é seu favor ativo que outorga o maior de todos os dons a quem merece o maior de todos os castigos. A pergunta é:
temos sido gratos a Deus realmente pela graça derramada sobre nós? Nós temos sido realmente gratos a Deus, tendo um novo modo de vida enquanto neste mundo? Ou as nossas atitudes são exatamente iguais às atitudes daqueles que ainda não conheceram a Cristo como o único e suficiente Salvador? Não há possibilidade ao homem de transformar as suas atitudes se primeiro ele não for transformado pela graça de Deus. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Segunda razão para nós sermos gratos para com Deus, pela sua graça, está no verso 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, justa, sensata e piedosamente. Segunda razão para sermos gratos para com Deus é por nos educar. É interessante que Deus ele não fica só salvei, beleza. Está salvo, está garantido, belezinha, você vai para o céu, né? Sua vida eterna está perfeitinha, está tudo garantido para você. Não. Ele continua o processo. Ele não deseja que só nos salvar. Ele deseja também que nós temos uma transformação em nossas vidas, nos educando da maneira pela qual agora, por graça também, nós devemos caminhar neste mundo. Ele diz, olha, educando-nos para que o quê? Renegadas. Renegar tem um sentido de renunciar. Tem um sentido de abdicar. Tem um sentido de ter a capacidade de dizer não. Talvez essa é a parte mais difícil, não é? Você pode muitas vezes renunciar a um prato de comida, né? Quando você se sente meio obeso, né? Quando o colesterol está muito alto, aquela carne mais gordurosa, você não, deixa eu comer uma fraldinha especial, que ela é bem sequinha, né? Se o diabetes está meio periquitando, não, deixa eu tomar uma coquinha zero, um suquinho natural, que o negócio vai ficando... A gente consegue, né? O difícil é o quê? Dizer não. De repente chega aquela pessoa com aquele bolo de chocolate, bem melecado assim, né? Por dentro recheado, né? Não sei quem gosta, aquele recheio de coco, né? Aquele bolo prestígio. Deixa eu ficar quieto, tem a Ana aqui grávida, vou deixar ela com vontade, o Natan vai ter que sair correndo para comprar uma coisa para ela depois. Estou enrolado. Deixa eu parar por aqui. Senão não vai dar certo, não. Aí o Natan me pega depois. Mas muitas vezes é difícil nós dizermos não, não é? A parte mais difícil muitas vezes é essa. É dizer não para as coisas antigas. É dizer não, eu não quero mais fazer isso. É dizer não, esse não é mais o meu modo de vida. É dizer não, isso eu não faço mais. E o Senhor procura, através da sua graça, é uma graça que é pedagógica, nos educar, nos mostrar, olha meus queridos, eu te salvei, mas agora você deve andar dessa maneira. O modo de andar de uma pessoa que foi salva por graça é justa, porque ele já foi justificado, ele já foi dito, você não está mais condenado, você foi perdoado, a sua dívida está quitada. Isso é ser justo. Mas ele diz também andar de uma maneira sensata. Sensato é saber pensar com a cachola. É saber ter bom raciocínio. É saber tomar decisões acertadas. Estar no bom senso da cabecinha. Não tomar decisões que contrariam o senso da lógica. Mas também viver piedosamente. Ser piedoso é alguém que tem uma reverência profunda a Deus. E como é fácil nós perdermos um pouco da referência a Deus, não é? Como é fácil nós, como diz aí um artista, né? O cara lá de cima. Cadê a reverência ao Criador dos céus e da terra?
Cadê a reverência àquele que tem o poder de tirar e dar a vida? Cadê a reverência àquele que morreu numa cruz para nos salvar? Cadê? Romanos 11, 22 diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. Deus está nos educando, nos dizendo, faça isso e não faça aquilo. Então ele está deixando para nós um belo de um alerta. Fala, meu camaradinha, se você fizer aquilo que não me agrada, não há outra solução para mim, a eu pegar uma varinha e lhe dar uma sapecadinha. Ele vai nos corrigir. Mas nós olhamos para Deus e olhamos, não, Deus é bom. Deus é santo, Deus é bom, Deus é amor, Deus é fiel. E nós esquecemos que Deus é justo, Deus é totalmente santo, e por causa da sua santidade ele não aceita o pecado, e por causa do pecado e da sua justiça ele tem que nos corrigir. Atentai, considerai, leva em grande conta a bondade de Deus, mas também a severidade de Deus. Nós devemos educar esse corpo aqui, para fazer aquilo que Deus quer. Agora, para educar, para transformar, precisa mexer. Se não há mudança no nosso caráter, não haverá mudança de atitudes. Agora, mudar o caráter de uma pessoa, coisinha difícil. Porque tem lugares que a gente fala, aqui não. Né? Igual aqueles quartos de adolescentes, né? Coloca aquela plaquinha de proibido passar por aqui. Aqui não, Espírito Santo. Aqui você não entra. Aqui é meu lugar reservado. É o meu lugar secreto. É o lugar onde eu me satisfaço. Como temos caminhado realmente com o Senhor? Temos permitido Ele nos educar? Alguém fez uma pesquisa e disse que aprendemos 1% através do gosto, do paladar. 1,5% através do tato. 3,5% através do olfato. 11% através da audição. 83% através da visão. Portanto, retemos aproximadamente 10% do que lemos, 20% do que ouvimos, 30% do que vemos, 50% do que vemos e ouvimos, 70% do que ouvimos e discutimos, 90% do que ouvimos e fazemos. Vida cristã não é só o quê? Vida cristã é praticar. Paulo está passando algumas verdades para que Tito ensinasse às igrejas em Creta. E essas verdades também estão sendo ensinadas a nós hoje. Elas não são só para ficar no campo da audição. Não é só para ouvirmos, legal, muito bom. Que legal que eu tenho que fazer. Quem sabe? Não. É praticar. É fazer. Temos buscado, então, realmente viver neste mundo de maneira sensata, justa e piedosa. Temos buscado viver daquela maneira que Deus realmente pede que um cristão, salvo por graça, viva. Nós temos permitido realmente que Deus, Ele transforme o nosso caráter, que Ele mude as nossas atitudes, Ele transforma quem nós somos, para que cada dia mais nós estamos nos parecendo mais com Cristo. Como estamos caminhando então? Estamos sendo gratos realmente por Deus nos salvar? Estamos sendo gratos por Deus nos salvar? Terceira razão para sermos gratos para com Deus está no verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A terceira razão por sermos gratos por Deus, a Deus pela sua graça, é por nos buscar. É interessante que ele
não só nos salva, Ele não só nos educa, mas Ele promete também que vai vir o quê? Nos buscar. Ele pede, olha, aguardem a bendita esperança, aguardem o retorno de Cristo Jesus. Então, por isso, enquanto nós estamos nesse mundo, sendo educados a viver justa, sensata e piedosamente, nós devemos, enquanto aqui, aguardar a volta de Cristo. Cristo prometeu, olha, eu vou, mas eu voltarei e vos buscarei para vocês estarem sempre comigo. Ele quer nos buscar. A hora que ele vai vir, nós não sabemos. Pode ser exatamente agora. Pode ser daqui 2 segundos. Eu não sei. Mas Cristo prometeu que ele vai voltar, que ele vai me buscar e que eu estarei eternamente com ele, tendo esse corpo totalmente transformado, tendo esse corpo livre do poder e da presença do pecado, porque da penalidade eu já sou livre, porque ele já me salvou por graça. Eu não posso mais ser punido pelos meus pecados, mas eu ainda tenho a capacidade de pecar, porque ainda o pecado está em mim. Eu ainda sou uma pessoa carnal, uma pessoa corrompida, uma pessoa imperfeita, que ainda tem total possibilidade de fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Mas um dia, aquele glorioso dia em que Cristo voltar e nos buscar, isso não será mais possível. Amém? Porque nós não teremos mais o poder e a presença do pecado. Nós devemos ser gratos e pedir a Deus, volta! Volta porque eu quero estar contigo. A pergunta que eu faço, se Cristo voltasse agora, como ele nos encontraria? Como ele nos encontraria? E como nós olharíamos para o nosso Cristo? Como nós poderíamos olhar a face dele, sabendo tudo o que ele fez por nós? Qual seria a nossa reação diante dele? Entende por que nós devemos nos educar, buscar viver neste mundo de uma maneira que realmente agrada a Deus? Porque senão, nós vamos ser pegos de calça curta, ser pegos desprevenidos. Por isso nós não podemos querer viver de um modo diferente daquilo que Deus pede. Nós não podemos querer viver como as pessoas do mundo vivem. Aquilo não agrada a Deus. O que o mundo oferece não agrada a Deus. Lógico, tem seus prazeres, tem aquela... o mundo não oferece coisa ruim, não, oferece coisa boa. Porque senão ninguém estaria lá, eu já disse isso. Mas o final daquilo que o mundo oferece é morte, é podridão, não serve para nada, é algo imprestável. Mas quando o nosso Senhor vier nos buscar, como Ele vai nos encontrar? 1 Tessalonicenses 4:16 até 18 vai dizer: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta do Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Cristo vem nos buscar. Tem um corinho, que nós cantamos. Cristo vem nos buscar. Mas como Ele nos encontrará? Como Ele nos encontrará? Ele nos encontrará sendo fiéis a Ele? Ele nos encontrará obedecendo a Ele? Ou Ele nos encontrará sendo fiéis aos nossos prazeres? Ele nos encontrará desobedecendo a Ele? Como Ele nos encontrará naquele dia em que Ele voltar? Nós não sabemos a volta de Cristo. Nós não sabemos nem o que vai acontecer no momento em que nós pisarmos desse local aqui para fora. Eu não sei o que será daqui 1 segundo. Eu posso simplesmente ter um ataque fulminante do coração e cair duro aqui. Todo mundo...
né, dá um berrão aqui, assustado. Caiu, pastor, morreu. Morreu, fui para o céu, graças a Deus. Mas pode acontecer. Eu não sei o dia em que eu vou morrer. Ninguém sabe. Quem que sabe? Quem que já tem... Eu pelo menos, eu não vou falar, porque minha esposa falou que vai brigar comigo se eu falar isso. Então eu vou ficar quieto. Vou falar mais não. Mas nós não sabemos. A pergunta que eu faço é: você está preparado para o dia em que a morte te alcançar? Você está preparado para esse dia? Se não estiver, abra teu olho. Coloque a sua barba ou o seu queixo, se você não tem barba, de molho. Porque se esse dia chegar e você não estiver preparado, vai ser triste para você. Nós devemos glorificar e exaltar a Deus por essa promessa também, porque Ele prometeu que vai nos buscar. Quarta razão para sermos gratos para com Deus está no verso 14 e 15. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. A quarta razão para sermos gratos para com Deus é por nos purificar. Ele nos salva e no momento da salvação, Ele nos purifica de todo o pecado. Deus nos torna alguém, como diz aquele corinho, mais alvos do que a neve. Deus ele limpa essa carcaça imunda e deixa ela brilhando. Deixa ela totalmente pura, livre de toda e qualquer tipo de impureza. É isso que acontece no momento em que eu digo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu creio em Ti como o meu único e suficiente Salvador. É nesse momento em que eu sou lavado, eu sou renovado, eu sou regenerado. Deus aplica em mim a salvação e eu me torno totalmente livre, limpo. Cristo morreu naquela cruz e Ele quitou, Ele pagou a dívida dos nossos pecados. Eu não tenho mais essa dívida para com Deus. A ira de Deus foi aplacada sobre mim. Eu não tenho mais Deus me olhando como seu inimigo, mas eu tenho, por causa de Cristo, Deus me olhando como seu amigo. Eu que não era filho, agora sou herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Eu sou filho de Deus, filho por adoção. Eu que não tinha nada, agora eu tenho tudo. Isso deve gerar em nós um senso de gratidão tão grande, que o pecado para nós é algo que é repulsivo, assim como é para Deus. Quando eu peco, isso tem que martelar minha cabeça, eu tenho que eu tenho que parar com isso. Eu tenho que deixar as minhas práticas velhas, eu tenho que parar realmente de ter aqueles meus pecadinhos de estimação. Já usei essa ilustração. Quantos aqui tem cachorrinho de estimação? Gatinho. Periquitinho. Tem o quê? Lourinho, louro. Quantos aqui tem uma cobra cascavel de estimação? Alguém aí tem uma cobra cascavel de estimação? Ninguém? Animalzinho tão bonitinho, né? Ele fica lá só com o sininho. Por que vocês não têm uma cobrinha cascavel de estimação, gente? Né? É só você dar um ratinho para ele todo dia. Não, todo dia não. Um ratinho por semana, ele fica mais do que satisfeito. Né? Você põe ele lá na caixinha de vidro, ele fica lá bonitinho. Não dá trabalho. Mantém uma temperatura certa. Você não precisa ficar limpando fezes, né? Ensinar que não pode urinar dentro de casa. Você não precisa disso. É simples o trato com uma cascavel. Por que vocês não têm como estimação um bichinho desse? Né? Tá vendo? A gente pega alguns animais e... essa aqui dá. Agora, uma cobrinha de estimação, você vai colocar o seu dedinho lá dentro, né? Soltar um ratinho.
Se você der bobeira, o que ela vai fazer? Vai soltar o veneninho em você. Ou você corre para o hospital e toma fugiu o nome, soro antiofídico, ou então você vai bater suas botinhas. Mas nós temos os nossos o que de estimação? Os nossos pecadinhos. Não temos? Temos aquele que a gente não abre mão. Não, esse aqui é minha cabrinha cascavel. Eu cuido dela bonitinho. Ela não me afeta, não. Sou vacinado. Dá bobeira para você ver. Ó. Toma ali picadinha. Nós devemos ter essa mentalidade. Eu sou puro. O pecado não pode mais ter ação sobre a minha vida. Quando Ele nos purifica, Ele nos separa, Ele nos tira, fala, olha, vocês agora não serão mais um povo normal, vocês serão um povo que agora é exclusivamente meu. Nós somos realmente exclusivos de Deus? A nossa atitude demonstra que eu sou realmente exclusivo de Deus? Ou eu estou servindo a mim também? Não, Senhor, né? Deixa eu aqui. Eu tenho minhas vontades também. Não é só a sua. Larga a mão de ser egoísta, né? Deixa uma sobrinha aqui para mim. Afinal de contas, né, eu tenho meus desejos, minha vontade. Não. Não é assim. Eu tenho que ter consciência que eu sou o povo exclusivo de Deus. 1 Pedro 2,9 vai dizer isso. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, com um propósito, com uma finalidade, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É por isso que nós devemos ter consciência que somos exclusivos de Deus, porque Deus quer que nós sejamos luz neste mundo. Deus quer que nós sejamos sal neste mundo. Nós temos que ser diferentes. O mundo está cheio de mesmice. Se você olhar o mundo hoje, o que ele faz? Barbaridades, até medo. O mundo está à procura de pessoas que seja diferente. Quer ver só? Vai no mercado, por aí, e se você receber um troco a mais, devolve para você ver. Primeira atitude da pessoa. Nossa, nunca vi isso. É a primeira atitude. Se você acha um dinheiro na rua, não, achado não é perdido, né? Quem perdeu é relaxado, né? Se tem um nome, tem um dono. Então devolva para o dono. Se você não tem dono, vai lá na polícia e devolve lá. Estava na rua em tal lugar. Deixa lá na delegacia. Louco, Nilton, que é isso, né? A crise está brava. Seja honesto. Seja honesto. Deus quer um povo exclusivamente dele. Deus quer um povo que faz o que ele pede, o que ele ordena. Ele não quer um povo que faz o que quer. Deus tem nos dado a direção daquilo que Ele quer fazer de nós, daquilo que Ele quer que nós cumprimos enquanto estamos aqui. A pergunta é, estamos sendo realmente um povo exclusivo de Deus? Estamos sendo realmente gratos para com a graça de Deus? Alguém disse que um coração puro deixa ver Deus em todo lugar. Um coração puro deixa ver Deus em todo lugar. As pessoas do nosso convívio que não são cristãs, não creram um dia em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, eles olham em nós e veem Cristo. E veem Cristo. Devemos ser gratos realmente a Deus por sua graça. Nós, miseráveis pecadores, cujo único merecimento era a morte eterna, o inferno, separados eternamente da presença de Deus. Era isso o que nós merecíamos. Mas Deus
resolveu, não por merecimento nosso, não por valor algum que nós tínhamos, mas Ele, de forma incondicional, resolveu, na eternidade, me amar e amar a cada um de nós. E Ele resolveu agir com misericórdia sobre as nossas vidas. Ele falou, ele merece a morte. Aquele sem vergonha merece a morte, mas eu não vou dar morte para ele não. Eu vou agir com graça sobre a vida dele. E eu vou mandar meu filho, meu único filho, morrer naquela cruz, para que, se ele crer em Jesus Cristo como Salvador, ele tenha o perdão de seus pecados, deixa de receber o castigo, que era a morte, e passa a receber vida através de Cristo. Por isso nós devemos ser gratos a Deus. Nós devemos ser gratos a Deus por quê? Primeiro, por nos salvar, por nos purificar. Que possamos ser realmente gratos a Deus. Se você ainda não experimentou essa graça, essa maravilhosa graça de Deus, que você possa realmente entregar sua vida a Cristo Jesus, se arrepender de seus pecados e crer naquele único que pode lhe dar salvação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado porque o Senhor um dia veio e morreu naquela cruz do Calvário. Obrigado porque o Senhor fez algo que nós não merecíamos ao nos dar salvação através de Cristo. Obrigado porque, mesmo sem merecer, o Senhor nos dá tudo aquilo que não teríamos como ter de outra forma. Que nós possamos realmente, dia após dia, agir com gratidão a Ti. Não só dizendo obrigado, porque isso muitas vezes é só de boca para fora. Mas o agradecer é viver realmente como o Senhor pede que nós vivamos. Viver realmente de uma maneira totalmente diferente daquilo que é o padrão neste mundo. Que possamos viver como Cristo viveu. Nós queremos colocar também a vida do Caio em Tuas mãos, que tem estado gripado há alguns dias. Que o Senhor possa restaurar por completo a saúde dessa pequena criança. E que ele possa estar conosco também no próximo domingo, junto com seus pais. Obrigado, Senhor, por nos salvar. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.